Bom dia a todos e todas. Satisfação recebê-los aqui para mais essa edição do nosso Café Tributário. Eu sou o Paulo Andrade, um dos sócios da área de contencioso tributário aqui do escritório. E essa é a segunda de uma sequência de edições do Café Tributário que a gente idealizou para abordar temas específicos da reforma tributária, né? Acho que, de uma maneira geral, o mercado assimilou o panorama geral da reforma, então a gente entendeu que o momento era de selecionar alguns temas mais sensíveis enfim, aprofundar e detalhar nessas sessões. Então, há algumas semanas, imagino que alguns tenham tido a oportunidade de participar, a gente abordou o primeiro desses temas que a gente selecionou, que foi o aproveitamento dos saldos credores de PIS/COFINS e de ICMS. E agora, para hoje, o tema que nos desafia é o já célebre split payment, né? Expediente ambicioso e visceral na configuração do nosso novo modelo de tributação indireta e que por isso mesmo tem suscitado aí bastante curiosidade, bastante expectativa e muitas dúvidas, né? E para nos ajudar a enfrentar essas dúvidas aqui, estou hoje na companhia do meu sócio querido, Leandro Vieira. Leandro é também um dos sócios aqui da área tributária do escritório e junto comigo e com o restante da equipe tem aí se dedicado a estudar a fundo, né, os assuntos da reforma. Então, esse é o nosso tema de hoje. A ideia, como a maioria já sabe, aqui bater um papo aí por 50 minutos, uma hora, para não carregar tanto a agenda aí de todos. E a participação de vocês é super aguardada aqui por nós, super valorizada aqui. Então, e essa interação é feita por essa ferramenta aqui do Q&A, né, que a gente tem aqui nesse cardápio aqui embaixo do Zoom. Então, todos, por favor, fiquem à vontade durante a exposição para encaminhando dúvidas, comentários. Eu vou, aqui como o moderador, vou cuidar de organizar e ir repassando para o Leandro aí, ou ao longo da exposição, ou mais, enfim, mais para o final. Se no final, enfim, a gente não houver tempo para a gente endereçar todas as perguntas aqui, abordar todas as perguntas, a gente, né, tem sempre esse compromisso de responder por e-mail para quem encaminhou a dúvida, para que todos, né, tenham a atenção devida. Então, é isso aí, sem mais delongas. Lê, bom dia, bem-vindo, tamo Bom junto dia, nessa. obrigado pela apresentação aí, Paulinho. Deixa eu só iniciar o compartilhamento aqui para a gente dar início. Esse é sempre o momento mais tenso do expositor, né? Exatamente. Aparecendo aí? Perfeito, cara. Manda bala. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme falar com vocês aqui nessa nossa manhã ensolarada, né, de quinta-feira, em mais essa edição aqui do nosso Café Tributário. E hoje o tema, né, como o Paulo adiantou, o tema que foi escolhido, ele tem sido bastante comentado e tratado, né, nas rodas de direito tributário, nas rodas de debate aí da reforma tributária, que é o split payment. Mas o que vem a ser, né, o split payment e por que que ele tem sido tão falado, tão aclamado e por que que ele é tão relevante nesse contexto da reforma tributária? Bom, o split ele nada mais é do que uma das 5 modalidades de pagamento do IVA que foi trazida aí pelo legislador na lei complementar. E como o próprio nome em inglês diz, ele consiste numa modalidade de divisão do pagamento, né? Hoje, essa ferramenta de split ela tem sido muito utilizada, principalmente nessas plataformas de e-commerce. O Uber já utiliza, o iFood já utiliza, né? E o split payment, em relação aí ao direito tributário, ele vai funcionar realmente como uma ferramenta de divisão do pagamento. Ou seja, o fornecedor de um bem ou serviço, ele vai receber ali pela mercadoria ou pelo serviço prestado, e o fisco, automática, instantaneamente, recebe pelo valor do IVA devido naquela operação. É,
uma curiosidade, o split payment ele já foi instituído em países da Europa, como Itália, República Tcheca, Romênia, Bulgária. E na Europa, a visão que se tem do split payment é que ele é uma ferramenta fracassada, é uma ferramenta que não deu certo. E, embora o nosso split ele seja baseado no modelo europeu, o Brasil ele tem um know-how de arrecadação, um know-how tecnológico que vai permitir que o nosso split seja modelo no mundo inteiro, né? Talvez aí referência e o número um realmente no mundo em matéria de eficiência, né? Basta a gente aqui lembrar que na Europa sequer se faz uso de nota fiscal eletrônica, né? Ao contrário do Brasil, em que a nota fiscal eletrônica, agora com a reforma tributária e com o split payment, vai ter um papel ainda mais fundamental, porque a ideia trazida pela reforma, trazida pelo split, é que o documento fiscal das operações, que vai acobertar todas as operações, traga informações suficientes que permita que aquela operação seja imediatamente vinculada ao pagamento, que seja feita uma consulta ao Comitê Gestor e à Receita Federal, que seja possível consultar se o fornecedor tem algum crédito escriturado para fins de compensação com aquele débito do split. Enfim, é uma ferramenta que foi idealizada para ser, de fato, super moderna, como é a nossa Receita Federal, né? Considerada uma das mais modernas aqui do mundo. Curiosamente, no texto da lei complementar, o legislador ele não deu tanto destaque, tanta relevância para o split payment em relação às demais modalidades de pagamento. Quando a gente lê lá no artigo 27 quais são as modalidades de pagamento do IVA, você vê que o split payment está ali, digamos, de certa forma, jogado friamente, como se ele tivesse ali pau a pau com as demais modalidades, como se ele tivesse numa posição de hierarquia idêntica e até de utilidade idêntica. Mas não se enganem, tá? O split payment, ele é o coração da reforma tributária, é realmente a cereja do bolo. O split, ele é a aposta hoje do governo federal no sentido de tornar mais eficiente a arrecadação, de tornar mais transparente a relação entre contribuinte e fisco, e de resolver, inclusive, velhos problemas, né, na relação entre o fisco e o contribuinte. Então, aqui num primeiro aspecto, o split vem com a promessa de, se não conseguir acabar, reduzir significativamente a inadimplência tributária e o chamado hiato de conformidade, que é a equação entre tributo devido ao fisco e tributo recolhido. E de forma a reduzir esse ato de conformidade e permitir, inclusive, que a alíquota hoje fixada em 26,5%, ela tenha um decréscimo futuro em razão dessa redução do hiato de conformidade. Né? Assim, cabe aqui lembrar que hoje, exceto pelo mecanismo da substituição tributária, que foi de fato criado para permitir uma melhor arrecadação, uma melhor fiscalização centrada em poucos contribuintes, cabe ao próprio sujeito passivo, ao próprio contribuinte, declarar seus tributos, averiguar seus créditos, averiguar seus débitos, fazer o fechamento, né, da contabilidade no final do mês, e no mês seguinte recolher, ou às vezes sequer recolher para o fisco a carga tributária que ele mesmo declarou, ou sequer declarou, né, em algumas situações. O split, ele não acaba, né, com esse papel do contribuinte de escrituração, de informação, de apuração dos seus débitos e créditos. Mas ele coloca o contribuinte num papel hoje de ator coadjuvante.
E isso porque o split ele vai responder por 95% das operações que forem sendo realizadas, né? O split hoje tem a previsão de abranger toda e qualquer operação que for realizada de forma eletrônica. Então, cartão de crédito, boleto bancário, cartão de débito, DOC, TED, enfim. Fica de fora do split somente aquelas operações que forem realizadas em dinheiro ou cheque, né? E se nós pensarmos na modernidade, na era em que a gente vive, hoje até um consumidor, pessoa física, quando faz uma compra lá de 5, 6 reais na padaria, ele passa um cartão de débito. Então, essa apuração manual de créditos e débitos, essas declarações que são prestadas hoje pelo contribuinte, né? E a gente sabe que a maioria dos nossos tributos hoje está sujeito ao lançamento por homologação, né? Ou seja, tudo é atribuído ao contribuinte. Isso com o split payment fica realmente numa posição residual, né? O contribuinte fica aí nesse papel de ator coadjuvante. Ele vai atuar nessa apuração manual somente nessas hipóteses em que a operação for realizada com pagamento em dinheiro ou, como nós veremos mais à frente nos exemplos práticos, quando for feito um pagamento a prazo, tá? Isso porque a lei complementar ela estabeleceu dois fatos geradores para o IVA. Ou é a realização da operação com o fornecimento da mercadoria ou do serviço, ou o pagamento, o que ocorrer primeiro, né? Então, por isso que nos pagamentos em dinheiro ou nos pagamentos a prazo, entra aí o papel do contribuinte de realizar a própria escrituração e fazer o acerto do IVA no mês seguinte, como é feito hoje. Olê, Pode falar, Paulo. estou correto, então, em afirmar que, quer dizer, o split vai colocar o fisco no mesmo barco do fornecedor em termos de prioridade de pagamento, né? Acho que é mais ou menos Exatamente, por aí, né? exatamente, né? Se antes o fisco ficava ali, de certa forma, preterido, né? Porque o contribuinte recebia primeiro lá o valor do tributo destacado na nota, e inclusive aproveitava daquilo ali para fazer caixa, hoje não. Hoje o fisco recebe instantaneamente junto com o contribuinte no momento em que o split é feito. E você até comentou o ST, né? Eu imagino que talvez a principal razão pela qual os estados tenham concordado em desistir de implantar o ST no novo modelo, que seria, né, tem um grande fator de complexidade indesejável para o novo modelo, acho que é justamente o split. Quer dizer, os estados se convenceram que com o split payment a gente não precisa mais da garantia, da segurança de adimplemento que o ST proporciona, né? Exatamente. A gente até vai ver mais à frente aqui, porque realmente o pagamento em dinheiro vai ser algo praticamente residual mesmo, talvez operações aí B2C, né, com o consumidor final, porque se a gente for pensar em operações de participantes do clube do IVA, são operações de valores mais elevados, né? O dinheiro praticamente ele não existe, né? Vai ser tudo realmente forma de split payment e o fisco vai receber ali instantaneamente pelo seu crédito, né? Então, realmente, a substituição tributária, pelo menos até o momento, já cheguei a ler algumas matérias, né, em que os fiscos estaduais aí pretendem levar ao Congresso, levar à Câmara um pedido de substituição tributária por uma hipótese ou outra, mas, pelo menos até o momento da reforma, a substituição tributária deixou de existir e perde realmente sua total relevância aqui. Bom, passando aqui, num segundo aspecto, né? Então, o primeiro aspecto aí do split payment é reduzir essa inadimplência, reduzir a sonegação e esse hiato de conformidade. E no segundo aspecto, o split ele promete realmente assegurar a não cumulatividade plena, que tem sido tão difundida e foi o principal objeto dessa reforma, né? E isso porque ele garante que o adquirente dos bens ou dos serviços ele apropie os créditos decorrentes da aquisição, ainda que o fornecedor não pague, né?
Então, o split vem como uma ferramenta para poder assegurar que o adquirente tenha ali o seu crédito, né? Se ele quiser ter a certeza de que aquele crédito vai cair para ele ali na conta escritural dele, basta que ele adote uma modalidade de pagamento que aceite o split payment, né? A gente tem que lembrar, né, e aí fazendo um paralelo aqui entre as situações, na nossa sistemática atual, basta que a operação ocorra e que o documento seja idôneo e que haja um destaque do tributo, né, na nota fiscal, para que o adquirente tome, né, o seu crédito. E aí o fornecedor ele vai lá escriturar aquele débito da operação para só no mês seguinte ele vir a recolher um eventual saldo devedor para o fisco. E com o split payment isso também muda, né? Como o crédito do adquirente ele está vinculado, ele está condicionado ao pagamento do IVA na operação anterior, é, é interessante, né? E realmente isso vai forçar os adquirentes, né, os participantes do clube do IVA, a efetuarem o pagamento utilizando split payment, porque ele não tem risco nenhum em relação ao fornecedor. Né? Afasta-se aquele risco de discussão de nota fiscal inidônea, declaração de inidoneidade do contribuinte, né, do fornecedor. Então, assim, recolheu o split payment, o crédito dele já vai ser acusado pelo comitê gestor e pela Receita Federal. E o split assume, né, essa importância tão grande no sentido de dar a própria sustentação à não cumulatividade, né, a regra da não cumulatividade, e a esse condicionamento do crédito ao pagamento, que a lei complementar agora, na redação dada, né, aprovada pela Câmara, ela traz como única hipótese de creditamento com base no destaque, no puro destaque na nota fiscal, se não houver a implementação do split payment e também se não houver a implantação de uma outra modalidade de pagamento que a gente vai ver mais à frente, que é o recolhimento pelo próprio não adquirente, pelo próprio adquirente, perdão. Então, o split ele vem como suporte mesmo, ele vem como alicerce de validade para esse modelo que está sendo criado pelo legislador e pela reforma tributária. A partir do momento em que se prega a não cumulatividade plena e que se condiciona o crédito do adquirente ao pagamento da etapa anterior, o legislador ele teve que assegurar meios de que o adquirente, né, efetuasse o pagamento e, com isso, ele pudesse se creditar. Então, vem aí a ferramenta do split para poder proporcionar isso, e, num segundo momento, de uma forma que a gente vai ver que é muito residual, o próprio adquirente pode ir lá na instituição financeira com uma guia e recolher a parcela do IVA que não tiver sido paga pelo fornecedor. Num terceiro aspecto, o split ele vem com a promessa de funcionar de forma completamente inteligente e interligada, né? Quando a gente fala de operador de pagamento, que é quem vai ficar responsável pelo split, o cartão de crédito, o banco, o próprio comitê gestor, a própria Receita Federal. Então, vai haver uma comunicação instantânea de dados entre esses órgãos, que vai permitir, inclusive, que no momento em que o operador financeiro for realizar a liquidação da operação, ele consegue ter acesso à própria escrituração do contribuinte, mediante consulta ao comitê gestor e à Receita Federal, para que ali no momento em que ele for splitar o valor devido ao fisco, já seja inclusive abatido o crédito que o eventual fornecedor tenha na sua escrita. Né? Então, ele vem aí com a promessa de ser um mecanismo capaz de evitar pagamento em duplicidade, um mecanismo capaz de assegurar o ressarcimento de créditos pagos a maior com muito mais velocidade, né, do que nós temos hoje no nosso atual sistema, né?
E a lei complementar, inclusive, ela traz uma inovação nunca antes vista no nosso sistema, no sentido de que, se houver um split maior do IVA para o Comitê Gestor e para a Receita Federal, esse excesso do IVA ele é devolvido em espécie em até 3 dias úteis aí na conta do contribuinte. Por Esse é um ponto fim, super importante, né, Lê? O split payment ele vai ser sensível aos créditos que o fornecedor tiver naquele momento, na escrituração dele naquele momento. Quer dizer, quando eu comecei né, a estudar esse instituto, a minha primeira dúvida foi como conciliar o split com a não cumulatividade, porque se o split, né, tomar, digamos assim, do vendedor a totalidade do débito de IVA daquela operação, mas e os créditos, né? Afinal, o IVA é não cumulativo, então o vendedor ele tem que recolher não o débito, mas o saldo do devedor. E aí, né, estudando o split, ele está sendo, né, formatado de maneira tão requintada, tão sofisticada, de modo a ser sensível aos créditos que o vendedor tiver naquele momento. e é interessante você ter trazido isso, porque quando a gente pega a redação original do PLP 68, né, antes desse texto agora aprovado pela Câmara, o artigo 51 ele trazia a previsão de que poderia, né, o operador do pagamento, o operador de serviço de pagamento, ele poderia consultar o Comitê Gestor e a Receita Federal antes de fazer o split. Era uma faculdade. E isso agora muda com a nova redação que foi aprovada pela Câmara. Há uma obrigatoriedade, na verdade, lá fala que é determinação de que esse operador consulte o comitê gestor para poder, de fato, ali explitar só o líquido, né, do IVA que for devido, considerando a existência de crédito. E a hipótese do split total, né, ou seja, sem essa consulta, ela só vai se dar realmente nas hipóteses em que essa consulta não for possível, porque o fornecedor deixou de incluir algum elemento necessário para poder fazer esse casamento de informações na nota fiscal. Então, assim, o split total da operação, né, sem essa consulta, ele passa a ser realmente algo residual. Bom, num quarto aspecto aqui do split, né, eu diria que é mais uma observação e um ponto de cautela para o contribuinte, é que o split ele vai trazer um impacto relevante no caixa, né, e principalmente nas relações comerciais, aí, principalmente entre os participantes do IVA, né? Quando a gente pensa na nossa sistemática atual, o contribuinte, ele, de certa forma, ele se financia com a arrecadação tributária. Então, se a gente pensa hoje num contribuinte que faz uma venda lá no dia 1º de julho, ele vai lá apurar o débito daquela operação, vai escriturar aquilo ali, vai chegar no final de julho para poder fazer o confronto entre créditos e débitos. Se ele tiver um saldo devedor, ele vai pagar lá no dia 20 do mês seguinte. E essa possibilidade, hoje, ela definitivamente ela acaba com o split payment, né? A nota fiscal já vai trazer lá discriminado o que cabe ao fisco, o que cabe ao fornecedor do preço da mercadoria e do serviço, e o split, como eu disse, vai fazer automaticamente esse repasse para o fisco. O fisco vai receber na hora, e é como o Paulo disse, né? Agora, contribuinte e fisco estão numa posição completamente equilibrada aí em matéria de recebimento dos respectivos créditos. E, por um outro lado, aquele fornecedor que costuma trabalhar com prazo, ele tem ainda um impacto talvez mais relevante no seu caixa. Porque no momento em que ele efetua uma venda a prazo, ele não recebeu nada do fornecedor dele, né? Nós não temos ali a ferramenta do split atuando para que o fisco tenha lá o recolhimento do tributo pago pelo adquirente. Então, nesse caso de venda a prazo, o que o fornecedor tem que fazer? Ele vai escriturar aquele débito, no final do período de apuração,
vai lá apurar, se ele não tiver crédito nenhum, ele vai recolher esse débito no mês seguinte, né, encerrada a apuração, para poder receber depois de volta o preço da mercadoria com aquele IVA que ele antecipou, 60, 90, 120 dias depois. Então, o split ele vai exigir dos contribuintes uma gestão financeira mais acurada, né? Uma gestão financeira mais perfeita, até na formação de preço dele, para que ele não sofra aí com esse impacto trazido pelo recebimento instantâneo do fisco. Olê, para a gente pegar aproveitar o gancho aqui, chegou uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes. Há alguma previsão de centralização do IBS? Caso positivo, o split payment conseguirá visualizar isso? Acho que não tenho muita dúvida, né? Sim, o IBS será absolutamente centralizado. A apuração é totalmente centralizada, não tem mais essa de, eu tenho operação credora no estado A, operação devedora no estado B. É absolutamente centralizado. Matriz e filiais passam a ser como se fossem prateleiras diferentes de um mesmo estabelecimento. E o split payment vai conseguir visualizar isso, até onde eu estou entendendo. Concorda? Sim, sim. A lei complementar ela traz expressamente que a apuração agora é toda centralizada na matriz, né? Então, a expectativa dentro dessa inteligência do split payment é que ela, de fato, vá buscar de uma forma centralizada créditos e débitos, matriz e filiais, tudo junto, né? Exatamente. E é centralizado em relação ao IBS. A centralização é nas duas pontas, quer dizer, da ponta do contribuinte é centralizada na matriz e da ponta do fisco também é centralizada no comitê gestor, né? Ninguém vai pagar a IVA para o estado A, para o estado B e para o estado C conforme o destino das suas operações. Você lida, o sujeito ativo do IVA é o comitê gestor. Você paga para o comitê gestor e o comitê gestor, depois, numa relação de direito financeiro, lida com os entes federativos, né, que ele compõe, vai fazer o rateio lá, a distribuição do produto arrecadado, conforme para numa relação posterior de direito financeiro. Né? Exato. E a própria lei complementar traz lá no capítulo da operacionalização, ela fala que vai haver uma intercomunicação mesmo entre comitê gestor, Receita, estados, municípios, para que automaticamente o município A, B, C fique sabendo daquele pagamento do IBS para fins, né, posterior aí de acerto financeiro, de repartição de receita. Então, assim, a proposta do split, né, no modelo brasileiro, ela é muito ousada e, assim, muito interessante, muito tecnológica. Realmente dando certo aqui, o Brasil certamente vai se tornar referência aí em matéria de split payment de arrecadação. Bom, pessoal, visto esses aspectos aqui do split payment, né, e da dimensão aí da revolução que ele traz para a reforma tributária, eu vou falar aqui para vocês agora brevemente sobre as 5 modalidades de pagamento trazidas na lei complementar, exatamente para poder mostrar aqui, né, a relevância que o split payment tem nesse novo modelo. O PLP, ele traz, então, lá 5 modalidades listadas numa ordem aleatória ali dentro dos incisos, né? Por isso que eu falei mais no início da apresentação, que ficou parecendo que o Splitman ficou ali julgado de uma forma fria, mas os incisos, eles trazem lá a primeira compensação com os próprios créditos do IBS-CBS, é a compensação escritural que hoje a gente já tem, né, entre créditos e débitos da não cumulatividade, o recolhimento pelo contribuinte, o split payment, o recolhimento pelo adquirente e, por fim, o recolhimento por aquele a quem a lei complementar atribuir responsabilidade. A sistemática de compensação entre créditos e débitos, ela vai funcionar o tempo todo, independente da modalidade de pagamento. Seja split payment, seja recolhimento pelo adquirente, seja recolhimento pelo responsável ou pelo próprio contribuinte, ele é o mecanismo de implementação da não cumulatividade. Então, o tempo todo, né, o comitê gestor, a Receita Federal, o próprio contribuinte, quando ele for fazer escrituração, ele vai se valer dessa sistemática de compensação entre créditos e débitos para que efetivamente o IVA a ser recolhido para o fisco seja o IVA devido, né, respeitando a não cumulatividade. O recolhimento
pelo contribuinte, como eu disse, ele vai estar atrelado ali à sua posição coadjuvante de apuração tributária, né? É, vai estar atrelado às vendas em dinheiro ou cheque, ou às vendas a prazo, que são as duas únicas modalidades que hoje, né, vão permitir que ele atue na operação. E, nessa hipótese, então, uma vez encerrado aí o período de apuração, o contribuinte vai fazer o confronto entre créditos e débitos e, havendo um eventual saldo devedor, ele vai recolher para o fisco. E se ele tiver um saldo credor, ele vai lá pedir o ressarcimento ou vai efetuar a compensação nos moldes lá da lei complementar, nos moldes previstos na lei complementar. Esse é um conceito super importante, né, Lê? Porque o IVA ele continua tendo um período de apuração que é mensal, né? O split não pode, às vezes, confunde um pouco as pessoas. O split payment ele é uma modalidade de pagamento, de extinção do IVA, não de apuração. A apuração segue sendo, né, mensal ao final de Mensal. cada mês. Isso. O projeto original falava que poderia ser até prazo menor do que o mensal, mas isso também veio agora corrigido, né? Ou veio esclarecido no novo texto da lei que o período será mensal. E aí encerra-se o período de apuração e o regulamento ainda vai fixar a data de pagamento, que deve seguir algo no modelo que nós já temos, né? Pagamento lá para o dia 15, para o dia 20, mais ou menos, do mês seguinte ao final da apuração. Bom, então aqui passando por split payment, né, que nós já vimos o que é, como que funciona, eu queria aqui só destacar novamente dois comentários, né? O primeiro, eu já adiantei, ele está sendo idealizado de forma a funcionar inteligentemente. O artigo 52 trouxe a obrigação da consulta ao comitê gestor, para que não haja um excesso de pagamento do IVA. Então, a ideia é que realmente ali na operação seja recolhido para o fisco just in time só o saldo do IVA devido na operação, respeitando os créditos acumulados. E o segundo aspecto é que a lei complementar traz uma hipótese, uma opção de um IVA, né, um regime especial, um regime especial de split para os varejistas. Como os varejistas eles não transferem crédito, para que não haja aí realmente um maior ônus sobre ele, o regulamento ele vai possibilitar uma alíquota padrão, uma alíquota média, que vai ser calculada de acordo com a atividade do varejista, de acordo com a média de créditos e de pagamentos dele, para que ele, nesse regime, então, ele faça um recolhimento de uma forma mais equânime, né? Evitando aí acúmulo de crédito ou um excesso de débito. A gente tem a modalidade de recolhimento pelo adquirente. Essa é uma modalidade completamente residual e, ao meu ver, eu estava até discutindo isso com o Paulinho, né, remota de acontecer. Primeiro, porque se a gente for pensar de uma forma lógica, se a gente pensa numa venda B2C, o consumidor final, pessoa física, ele não tem crédito, ele não toma crédito de nada. Então, o consumidor que chega lá numa padaria e vai efetuar um recolhimento em dinheiro, ele quer saber se o fornecedor vai recolher o IVA ou não. Ele vai pagar o valor total ali de dinheiro e pronto, e acabou. E a lei veio até corrigindo esse ponto de obscuridade também que estava na versão original. A lei agora ela fala que, de fato, o recolhimento pelo adquirente ele só vai ser possível nas modalidades que não admitam o split payment, que é dinheiro ou cheque, e participantes de clube do IVA, ou seja, necessariamente a gente tem que ter uma venda B2B. Mas se a gente pensa, né, que numa operação B2B, os valores envolvidos são muito elevados, praticamente não há se falar aí num pagamento em espécie,
né? Numa operação de milhões, o varejista vai sacar lá 1 milhão, 2 milhões para poder pagar o distribuidor. Então, assim, o pagamento em dinheiro para participantes do Clube do IVA é algo praticamente remoto, né? Eu vejo que essa opção trazida pelo legislador, ela é só um fechamento de um circuito, é para poder aparar uma ponta solta, né? Se a gente Fechamento tem teórico, né? é bastante teórico. Eu acho que é para fechar mesmo o circuito, né? Igual a gente discutiu no passado. Porque se o sistema prega a não cumulatividade, mas ao mesmo tempo condiciona o crédito do adquirente ao pagamento, então é aquilo que eu já havia antecipado aqui mais atrás na apresentação. O legislador ele tem que assegurar o direito do adquirente de pagar para ele poder ter o crédito. Então, se não for via split payment, que vai representar em 90% a 95% das operações, então para aquelas que forem pagos em dinheiro, que é residual, ele está fechando só realmente o circuito, fechando aquela ponta ali para não ter problema nenhum com relação à não cumulatividade. E, por fim, nós temos o recolhimento pelo responsável tributário, que hoje também eu vejo como uma modalidade extremamente residual. Nós dissemos aqui que o split payment acabou com a substituição tributária. A gente sabe que a substituição tributária era o principal mecanismo de responsabilidade tributária hoje existente no sistema brasileiro. E com o split respondendo pela maioria das operações, quase todas, a figura do responsável tributário, de certa forma, ela também perde a sua relevância e o responsável tributário vai adquirir aí um papel de coadjuvante também. Eu penso que essa modalidade de responsabilidade tributária, ela deva vir a ser aplicada no futuro, não para os operadores direto de pagamento, né? Um banco, por exemplo, até porque a própria lei já ressalvou o operador de pagamento de responsabilidade pela liquidação financeira da operação. Então, o banco, quando faz o split, ele não responde por nada em relação àquele débito. Talvez isso seja aplicado a alguma plataforma de e-commerce que tenha uma modalidade de pagamento própria, alguma coisa nesse sentido, né? Um iFood, um Uber, algo nesse sentido. Embora nesses aplicativos também a gente tenha sempre a vinculação a um cartão de crédito, que geralmente é operado por um banco, né? Por uma instituição financeira. Então, eu ainda não consegui enxergar a aplicação desse modelo de recolhimento pelo responsável tributário ao nosso atual modelo de split. E esse, então, pessoal, são os aspectos aí gerais, os aspectos gerais de recolhimento, né, de liquidação do IVA. E eu acho que passando aqui agora, porque todos devem estar esperando, né? E todos devem estar querendo ver, eu vou tratar um pouquinho aqui, eu vou trazer dois exemplos de operações em que a gente vai ter aí venda a prazo, split payment, para poder entender como que funciona. Paulinho, tá aparecendo aí? Tá aparecendo sim. Bom, então, aqui nós temos um primeiro exemplo de split payment, tá, pessoal? Aqui nós temos uma operação de um atacadista para um varejista, primeiramente, né? Então, uma operação B2B, e depois de um varejista para um consumidor final, pessoa física, uma operação B2C. Nesse modelo aqui, nós estamos considerando que os pagamentos serão feitos à vista, então não há pagamento a prazo nem de B para A e nem de C para B. E estamos considerando também que os pagamentos vão ser feitos de forma eletrônica, ou seja, não vai haver pagamento em cheque ou dinheiro. Bom, então em 1º de julho, o atacadista ele faz uma venda de uma mercadoria de 100 para o varejista. Nesse momento, então,
ele já ali apura, já destaca na nota fiscal 100 da mercadoria, mais o 26. Aqui eu estou considerando a alíquota de 26, tá, pessoal? Não 26,5, só para a gente poder arredondar os cálculos. Então, ele já vai emitir uma nota fiscal de 100 mais 26. O débito dele, então, 26 do IVA. Tá aí, débito pela venda, nesse quadrinho logo abaixo aqui do atacadista. No momento em que o B faz o pagamento via instituição financeira, o pagamento, a instituição, ela vai consultar o comitê gestor do IBS da Receita, vai ver que o atacadista ainda não tem crédito nenhum, vai informar isso para o operador do pagamento, então ele vai fazer um split de 26 para o fisco e vai repassar o 100 para o atacadista. 10 dias depois, ou seja, em 10 de julho, o varejista faz uma venda por 150 para o consumidor final. Então, nessa operação dele aqui, a gente tem um valor agregado de 50, o que dá para o varejista um IVA de 13, mas sobre a operação, o IVA, né, sobre os R$ 150, o IVA a ser verificado, a ser recolhido, ele é de 39. Então, totalizando aí uma nota de 189. Aqui voltando um pouquinho, no momento em que o varejista faz aquele split de 26 para o comitê gestor, o comitê gestor apura o pagamento e automaticamente o varejista B já tem aqui, ó, no quadrinho logo embaixo dele, um crédito de 26, instantâneo, na escrituração dele, assim que o comitê acusa o pagamento. Opa, perdão. Assim que ela acusa o pagamento. No momento, então, que o C faz lá o pagamento daquela nota de 189 e o operador financeiro consulta o comitê gestor vai, então, dizer para ele, olha, o varejista tem aqui comigo um crédito de 26 de uma aquisição que ele fez com o atacadista. Consequentemente, o C vai recolher para o comitê gestor, ou o C não, perdão, a instituição financeira vai repassar para o comitê gestor somente os 13, que é o IVA devido por B sobre o valor agregado à mercadoria. E aqui eu estou trazendo só uma hipótese, né, para a gente tratar, que é aquela hipótese residual, que está lá no artigo 52 ou 54, da inexistência da consulta. Se por algum motivo essa consulta não puder ser realizada, o operador financeiro, nesse momento, ele vai recolher o IVA total da operação, ou seja, os 39, que ele não consegue verificar o crédito dos 26 do varejista. E aí, no momento em que o comitê gestor for realizar o cálculo do débito dessa operação e do crédito detido pelo varejista, ele vai ver lá, olha, foi recolhido 39, o débito do varejista sobre o valor agregado era só de 13, ele tem um crédito acumulado de 26, então eu vou devolver para o varejista 26 do crédito em até 3 dias úteis. Ficou claro aí, Paulinho? Alguma consideração? Não, não, está claríssimo. E nessa hipótese, Lê, assumindo, vamos supor que o B tenha praticado apenas essas duas operações, essa única aquisição e a única venda durante o mês, nesse caso, ele não vai ter nada, não vai ter nada para recolher depois disso. Quer dizer, o split payment vai ter recolhido tudo que precisaria ser recolhido nesse período de apuração, né? E Exatamente. só aproveitar também, Lê, só para fazer um esclarecimento para o público, esse exemplo que a gente está dando aqui do split, até o layout desse slide, a gente tirou de um release do próprio Ministério da Fazenda sobre o IVA. A gente achou que era interessante para trazer exatamente, né, ipsis literis, o exemplo desse release para mostrar como que o próprio Ministério da Fazenda, como autoridade fiscal, está, né, enxergando e divulgando o IVA. Então, nesse aspecto, eu acho importante registrar a fonte para todos entenderem.
Eu nem trouxe a fonte, porque aqui, na verdade, eu alterei valores e alguma coisa nesse Aham. sentido. Então, assim, como eu desvirtuei um pouquinho aquele slide da apresentação do Ministério da Fazenda, por isso que eu suprimi aqui mas, de fato, foi, né, como você disse, foi trazido dessa apresentação super didática. Então, esse primeiro slide aqui, ele é ipsis literis o que estava lá na apresentação do Ministério da Fazenda. Os slides seguintes aqui é que já são uma criação nossa aqui, com base nesse primeiro modelo, tá, pessoal? Bom, então aqui a gente tem um segundo exemplo de operação, tá? Também um atacadista vendendo para um varejista, vendendo para um consumidor final adquirente. O que que nós temos de diferença do modelo anterior? Aqui nós temos o atacadista fazendo a venda também no dia 1º de julho, porém com um prazo de 90 dias para pagamento pelo varejista. E temos a venda do varejista para o consumidor final, que não se altera em relação ao nosso primeiro exemplo. Venda realizada em 10 de julho, também dentro da mesma competência, e uma venda à vista. Os valores também não se alteram, tá, pessoal? Bom, no momento em que o atacadista faz a venda a prazo para o varejista, quanto que ele recebeu? Nada. O varejista vai pagar ainda lá em 1º de outubro. Consequentemente, nós não temos aqui o mecanismo do split payment. Ele pode vir a ser realizado lá em 1º de outubro, ou o varejista pode pagar em dinheiro, enfim. Para esse primeiro momento, isso é irrelevante, porque, como eu disse, a venda foi realizada a prazo e o fato gerador ou é a realização da venda ou o pagamento. Então, esse carinha A aqui, no momento que ele faz a venda, ele realiza o fato gerador do IVA, ele tem lá, perdão, um débito de 26 a ser pago, que ele vai escriturar naquele período de apuração de julho, para recolher somente no mês de agosto. Consequentemente, o comitê gestor não recebeu absolutamente nada no momento em que o varejista B efetua essa venda à vista para o consumidor adquirente, consumidor final adquirente. Qual é o resultado disso? Esse quadrinho embaixo do varejista B, aqui, ó. Ele não tem zero de crédito na escrita. Por quê? Porque o atacadista da operação anterior ainda não liquidou o IVA devido. Ele só vai liquidar lá em meados de agosto. Então, no momento em que E esse também não varejista... houve o split, porque o varejista também não tirou o dinheiro do bolso ainda, né? Exatamente, exatamente, porque ele vai pagar a prazo. Então, no momento em que o varejista B realiza essa venda à vista para o consumidor C, via split payment, a instituição financeira vai consultar o comitê gestor e o comitê gestor vai falar, ó, opa, eu não tenho o pagamento do débito lá de trás, do atacadista, dos 26, consequentemente, o varejista também não tem crédito. Então, o que que o operador vai fazer? Ele vai recolher o IVA total das duas operações, né? Que é o IVA incidente na cadeia, o IVA final da cadeia, que é o 39. Ok? Então, o varejista, nesse caso, vai suportar um débito bem maior aí, em razão do fato de ter comprado a prazo e de ainda não ter o crédito. Aqui é só uma continuação, tá, pessoal, do slide anterior. O que que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar a relação só de A e B, que é essa relação de escrituração do débito pelo A. Ia ficar muito confuso ali no primeiro slide, por isso que eu preferi separar. Então, só para a gente retomar a premissa, o A fez uma venda para o B no dia 1º de julho, para pagamento em 1º do 10, uma venda de 100, com o IVA devido de 26. Como ele não recebeu o pagamento do B, o que que ele faz? Ele vai escriturar o débito de 26, que está aí, esse quadrinho embaixo do atacadista. No final da apuração de julho,
supondo que ele não tenha crédito nenhum, ele vai então apurar o débito de 26, e aí, lá no dia 20 de agosto, eu estou considerando aqui o dia 20 como vencimento, né, do IVA da apuração, no dia 20 de agosto ele recolhe esse débito de 26 para o comitê gestor. O comitê gestor, no dia seguinte, 21/8, é essa setinha pontilhada verde aqui apontando para o B, ele reconhece o pagamento daquele débito de 26 e, consequentemente, o varejista B, ele apura um saldo credor de 26. Por que que ele apura um saldo credor de 26? Porque lá atrás, quando o B recebeu do C via split payment, ele procedeu a um recolhimento de 39, que é o débito do split, está nesse quadrinho embaixo do B. Mas qual era o verdadeiro débito do varejista? O IVA, né, gente, o próprio nome diz, é Imposto sobre Valor Agregado. O débito dele era de 13, porque ele agregou R$ 50 à mercadoria. Então, consequentemente, ele tem um saldo credor de 26, que ele vai apurar lá, a partir do momento em que o comitê gestor acusar o pagamento, e que ele vai poder depois utilizar em compensação períodos futuros, ou pedir o ressarcimento desse saldo credor. Isso é bem interessante, né, Ale? Quando o adquirente for pagar a prazo, portanto, não vai haver pagamento, portanto, não vai haver split, portanto, não vai, adquirente não vai ter o crédito naquele momento, o adquirente passa a ter uma expectativa de ter o crédito no dia 20 do mês seguinte pelo pagamento, né, pelo seu fornecedor. Então, se no dia 20 não pingar o crédito na escrituração dele, o adquirente já vai saber, opa, esse fornecedor Não pagou. não tá inadimplente, está me prejudicando, não está pagando, não está cumprindo as obrigações tributárias, enfim, tempestivamente. Então, vai haver né, de certa forma, o adquirente vai conhecer, vai ter Fiscalizar. acesso consequentemente, fiscalizar, porque ele tem interesse, né, por conta o seu crédito está condicionado a isso, de saber né, qual é o compliance do seu fornecedor. Se chegar lá no dia 20 e não pingou, não apareceu o crédito, o adquirente vai falar, né, fazer contato com o fornecedor e falar, olha, o que está acontecendo aí? Cadê meu crédito? Você não pagou? O que está acontecendo? Né? Então, o split vai, de certa forma, desnudar um pouco né, a situação do fornecedor perante o adquirente. Esse é até um ponto interessante. A lei, para mim, ainda não está suficientemente clara, mas até adotando aí esse seu exemplo, né? Então, chegou lá no dia 20 de agosto, o atacadista ele não efetuou o pagamento do IVA. Então, o crédito não pingou lá na conta do varejista. Ele ainda vai pagar lá em 1º de outubro. A expectativa dele era, inclusive, de efetuar o pagamento via split payment. E aí me veio uma dúvida que, de fato, aqui eu não consegui solucionar. Nesse momento, ele pode segregar a operação, ou seja, lá no dia 21 de agosto, ele fala, pô, eu quero ter o meu crédito de imediato, eu ainda vou pagar a mercadoria lá na frente, mas eu quero meu crédito, já venceu o prazo de pagamento do atacadista. Ele pode ir lá, então, e usar aquela modalidade de recolhimento e recolher só os 26 para pagar os 100 da mercadoria lá na frente? Isso é uma pergunta que eu já me fiz e eu não consegui realmente achar a resposta. Ou se realmente esse varejista vai ter que esperar lá no dia 1º do 10 para fazer um pagamento via split e aí sim ter o crédito que foi inadimplido pelo atacadista. Bom, no final, chegamos lá em 1º de outubro, né? O varejista, então, ele vai efetuar o pagamento via split payment do atacadista. Então, nesse momento, a instituição financeira vai de novo consultar o Comitê Gestor e a Receita Federal e vai ver que já houve um pagamento do débito de 26 pelo atacadista, porque ele recolheu no vencimento, e ele vai verificar também que o saldo credor já foi aproveitado pelo varejista. Então, automaticamente, o que ele faz? Nada vai ser recolhido para a Receita Federal e para o IBS, que é essa setinha subindo para o comitê,
e o valor de 126, que é o 100 mais o 26 destacado na nota, vai inteiramente destinado para o atacadista, né? Porque aqui, lembrando, o atacadista, quando fez o recolhimento do débito de 26, ele não tinha recebido nada. Então, ele antecipou do caixa dele o débito de 26. Então, por isso que agora ele recebe o 100 da mercadoria mais aquele 26 que ele antecipou. Aqui, Lê, só aproveitar aqui, para a gente também não perder o gancho, a gente tem mais 5 minutinhos, mas uma perguntinha aqui interessante. Na apuração, só vamos reconhecer o crédito na data do pagamento e não mais no mês da compra? Eu acho que é exatamente isso, né? Na data do pagamento, que poderá ser via split, mas também poderá ser via o pagamento no final do mês pelo próprio fornecedor, mas enfim, já não é Sim, mais na data da emissão da nota e do fornecimento como é atualmente. da Acho que é entrada da isso, né? nota, sim, sim. É só no momento em que o comitê gestor acusar o recebimento do IVA pela cadeia anterior. Fora essas hipóteses, não há. Como eu trouxe, né, eu acho que, salvo engano, está lá no artigo 29 da lei complementar, a única hipótese de creditamento com base no destaque da nota é se não for instituído o split payment ou não for instituída essa modalidade de pagamento pelo adquirente. Então, são as duas únicas formas, mas se a gente pensar que tudo está sendo idealizado, né, para trazer o split de imediato para a reforma tributária, então, de fato, agora o crédito do contribuinte só aparece no momento em que houver o pagamento da cadeia anterior. Bom, e aqui, pessoal, chegando ao fim da apresentação, o split, sem dúvida nenhuma, ele traz uma série de benefícios, né, para a relação entre fisco e contribuinte. A gente tem aí uma simplificação absurda das obrigações acessórias. A partir do momento em que o contribuinte ele passa a assumir essa posição de coadjuvante, que ele não tem mais que declarar, que ele não tem mais que apurar, e a lei complementar, inclusive, traz a possibilidade até de apuração assistida, que é o que acontece hoje com o nosso imposto de renda. Ou seja, o contribuinte que optar pela apuração assistida, ele já vai receber lá a declaração praticamente preenchida pelo Comitê Gestor e pela Receita Federal, e ele vai fazer ajustes pontuais de débitos, de crédito. Então, isso traz uma simplicidade para esse cipoal de obrigação acessória que hoje a gente tem no sistema brasileiro. Ele, sem dúvida nenhuma, traz uma arrecadação mais dinâmica e precisa, né? Fisco e contribuintes agora numa posição equivalente aí no recebimento do crédito. É, Temos também a questão das consultas em tempo real aos dados fiscais. Então, essa modernidade agora vai significar uma transparência muito maior na relação entre fisco e contribuinte, ou seja, fisco vai ficar sabendo quanto que tem para receber na hora, contribuinte vai ficar sabendo quanto que tem que pagar na hora, então isso simplifica demais essa relação. E por um outro lado, a sistemática traz grandes desafios, não esclarecidos ainda pelo projeto de lei complementar. Haverá algum custo com os operadores dos pagamentos, né? Hoje os bancos são remunerados pela Receita Federal para poder ir lá receber o DARF. Como vai ficar isso com o split? Esse custo vai cair para quem? Vai cair para a Receita Federal? Vai cair para o contribuinte? Os contribuintes, sem dúvida alguma, vão ter um custo mais relevante, principalmente na fase inicial da implantação, com novos sistemas gerenciais, novos sistemas contábeis, com melhor precificação, com melhor gestão financeira pela questão do impacto no caixa. Como eu disse aí, vão ter que se adaptar e gerenciar esse fluxo de caixa, né? Porque agora o contribuinte não consegue mais se financiar com o tributo devido para os fiscos. Na minha opinião, nós ainda temos um prazo longo de devolução dos créditos. Isso veio originalmente na lei complementar com um prazo de 60 dias ou de 270 dias,
tá? Aqui, pessoal, eu não estou falando daquele ressarcimento em 3 dias úteis que é para excesso de pagamento do split, tá? Aqui eu estou falando de ressarcimento de saldo credor, que é o fechado na apuração. Lembrando aqui o que o Paulo falou, o split é modalidade de pagamento, ele não é forma de apuração. É, Então, esse, aqueles... desculpa, Lê, pode terminar. Pode falar. Eu só ia completar que você falou 60 ou 270, essa versão, né, Nova, que é tá aprovada reduziu diferente. ainda mais, cara, reduziu para 180, né, no máximo 180 dias. Isso. Nós agora temos um prazo de 30, 60 ou 180, né? Nós estamos falando de 6 meses. É uma Conforme evolução? algumas variáveis, né? É uma evolução, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente pensa num sistema de recolhimento tributário imediato, instantâneo, o contribuinte ainda ficar esperando 6 meses por um ressarcimento de saldo credor na minha, mais uma vez, na minha humilde visão, um prazo ainda longo. Né? Eu acho que poderia, esse prazo ainda poderia ser encurtado. Vamos ver como que vai ser aí a maturação disso aí no Congresso, enfim, os próximos capítulos aí da novela. E, por fim, um ponto que tem trazido, de certa forma, uma preocupação para os contribuintes é que a lei complementar ela ainda não trouxe mecanismos para questionamento dessas informações que são repassadas pelo Comitê Gestor e pela Receita. Ou seja, ela não me permite contestar o valor de crédito, o valor de débito que for atribuído e que foi informado pelo comitê e pela Receita Federal aí aos operadores financeiros e aos próprios contribuintes aí envolvidos na operação. E é isso, pessoal. A expectativa que a gente tem da reforma é das melhores. Assim, eu gostei demais de estudar essa questão do split. Eu estou com uma visão extremamente positiva dela. Eu acho que é oportunidade aí do Brasil dar um verdadeiro show e se tornar referência no mundo em técnica de arrecadação. E, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos aí e pelo tempo despendido aqui no nosso Café Tributário. Legal, Lê. Já estamos com o tempo estourado, mas 30 segundos aqui para a gente resolver a última pergunta que chegou. Com essa modalidade de split, como fica a questão dos exportadores? Enfim, imagino que, bom, por exemplo, o exportador, quando ele adquire os insumos ou os bens que ele vai exportar, se ele pagar via método eletrônico, vai ter o split, vai ter o crédito. Na Sim, exportação não tem débito e ele vai ter esse saldo, quer dizer, vai ter esse saldo credor, né, sistematicamente no final de cada mês e vai poder pedir a a restituição restituição. naqueles prazos que a gente já colocou, né? Acho que não, É não isso aí. foge muito disso. Legal, gente. Para manter aqui nosso compromisso de pontualidade, queria agradecer demais a presença de todos. Estou vendo aqui que o quórum se manteve o mesmo do começo ao fim. Isso para a gente é um sintoma de bastante interesse, de que a exposição foi bastante produtiva e útil para todos. Lê, muito obrigado, cara. Excelente apresentação. Aprendi muito com você também. E é isso. Como eu falei, essa é o segundo tema que a gente selecionou. Nas próximas semanas, aí, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Vamos ter mais edições aí do Café Tributário com novos assuntos específicos da reforma. Tá bom? Gente, muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Bom dia a Até a todos, bom próxima, trabalho. pessoal. Bom dia.